Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um tema bem solicitado pela galera. Vamos aplicar o algoritmo PID em um robô móvel, então será um princípio básico de PID em robôs móveis. É algo muito interessante que você pode aplicar em seus projetos de robótica. Bacana mesmo! Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, confira os produtos, faça sua cotação para transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. Um transformador toroidal tem uma eficiência muito melhor do que um convencional. toroid.com.br, o primeiro link da descrição. Confira na descrição também os nossos demais canais, assine os canais também, pois tem muito conteúdo interessante que muita gente vai gostar. Então aqui embaixo todos os links, confiram por um, inscreva-se e marque o sininho. Neste canal aqui também, WR Kits, inscrever-se e sininho e o like já para não esquecer. Vamos para a aula, let's get started! A ideia é utilizar um hardware padrão de robô móvel com dois motores, então um motor e outro que terá controle independente a partir de uma ponte H, e um processador, e está aqui o diagrama esquemático completo já do hardware do robô. Observe o seguinte, temos aqui um microcontrolador ATmega 328P, vamos utilizar a IDE do Arduino, mas o algoritmo PID você pode utilizar em outros processadores utilizando a linguagem C, só precisa adequar algumas funções específicas ali, por exemplo, de setar pinos, setar entradas e saídas, etc. Isso com as videoaulas do canal aqui dá para fazer tranquilamente. ATmega 328P, conectores específicos, eu tenho aqui dois LEDs de alto brilho, que estão controlados com que serão controlados com transistores driver BC337. Nós temos também uma conexão aqui para a programação, está aqui, SPI, mas você pode gravar utilizando a própria placa Arduino sem problema nenhum. No caso, vamos utilizar uma plaquinha standalone no robô mesmo, ao invés do Arduino em si. Capacitores de desacoplamento, cristal de 16 MHz e o sensor ultrassônico HCSR04, que você já conhece. A ideia é a seguinte: o robô vai se mover para frente quando detectar um obstáculo e configuramos um valor de 20 centímetros, selecionamos esse valor arbitrariamente, baixou de 20 centímetros a distância do robô para um obstáculo, ele volta para trás. Distância está acima de 20 centímetros, ele vai para frente. Inferior a 20 centímetros, ele vai para trás. E assim sucessivamente. Em um controle de on-off, que é o controle de ligar e desligar, o controle mais clássico utilizado, o robô ficaria fazendo isso aqui, ó. Ele fica ali, passou, baixou de 20, ele volta, subiu de 20, ele vai para frente. Então ele vai ficar fazendo assim. E veremos isso na prática, que vamos testar o on-off também na prática para você ter uma noção clara do funcionamento do PID. Na página 2 aqui, temos uma ponte H simples, utilizando relés com chaves HH e transistores TIP 122 Darlington para o PWM e BC547 para chavear os relés. No caso aqui, um bit de controle vai acionar o relé e inverter a rotação do motor 1. E vamos aplicar um PWM aqui no TIP 122, controlando a velocidade do motor, o mesmo para o motor 2. E na página 3, uma fonte de alimentação, fontes lineares mesmo. Vamos utilizar uma bateria de LiPo para alimentação de todo o sistema, e aí teremos, a bateria tem 11,1 volts, teremos aqui uma fonte de 7,5 volts, elaborada com LM317. Então, configuramos com este resistor aqui um trimpote multivoltas. Ajustamos o trimpote até obter neste ponto 7,5 volts para alimentar o driver, que seria ponte H para controle dos motores. Então, 7,5 volts. E uma de 5 volts
utilizando um 7805, que vai ser a alimentação do sistema embarcado a níveis TTL. O hardware é esse, galera. Então está disponível para download. Você pode montar isso aí em uma plataforma robótica padrão, que é a que vamos utilizar aqui. Então basta 2 caixas de redução, motores DC, 2 rodas, uma roda livre ali para apoio e temos um robô completo, um robô móvel padrão mesmo. O software está aqui, mais comentado ainda do que de costume, eu caprichei nos comentários deste software, disponível para download na descrição. Não vamos utilizar nenhuma biblioteca, então é bem bacana isso. Entretanto, as funções aqui do software você pode converter em biblioteca para o Arduino. Inclusive, já ensinamos isso aqui no canal. Então, o mapeamento de hardware, eco, sensor ultrassônico, trigger do sensor ultrassônico. Direção 1, direção, então, sentido de rotação do motor 1, PWM do motor 1, a velocidade do motor 1. PWM2 e direção 2 para o motor 2. LED R é o LED vermelho e B é o LED azul. E PON. PON é um bit que você pode ligar uma chave nele, que vamos ligar no digital 14 do Arduino Uno, que na realidade é o analógico 0. Para quem não sabe, os analógicos podem ser utilizados como digitais. E quando estiver ativo em 1, habilita o PID. O robô vai se comportar com o algoritmo PID. PON, quando for 0, ele desliga o PID e habilita o controle de on-off. Então, o controle convencional simples. O que vamos ver no PID? Então, o on-off você já sabe, o robô vai para frente, para frente, para trás e fica fazendo assim. No PID, aplicando as constantes de forma adequada, o robô começa a partir de uma certa distância a reduzir a velocidade, vai dosando até chegar no 20, e no 20 ele precisa zerar isso. E aí o robô tende a suavizar a sua parada em relação ao obstáculo e ele fica firme. Um obstáculo que se desloca em direção ao robô, podemos ver isso com a própria mão. Então, se o obstáculo se aproximar, baixou de 20 centímetros a distância, o robô ele volta para trás também suavemente e tende a permanecer ali no ponto 20, sempre a essa distância. O PID é bem bacana por causa dessa suavização do comportamento do robô. Funções que vamos utilizar, então, on-off control, é a mais simples possível, vocês vão ver daqui a pouquinho. Tem o parâmetro measure, que será, vamos passar a distância medida como parâmetro. E PID control, que receberá também a distância medida como parâmetro. Então já vamos ver isso. Robot ahead, move o robô para frente. Robot back, move o robô para trás. Measure distance, ele mede e calcula a distância do sensor de ultrassom. E trig pulse, gera o pulso para o trigger do sensor. Variável global apenas a de distância, distância em centímetros, que vamos utilizar. Aqui no setup, entradas e saídas. Então não tem novidade para quem já acompanha os cursos de Arduino aqui do canal. E inicialização. Então vamos inicializar o trigger em low, os LEDs desligados e os bits da ponte H também em low. Loop infinito sucinto, como a gente gosta, né? Então temos aqui a distância em centímetros, que recebe o valor retornado por measure distance. Essa função já utilizamos aqui, inclusive. Então vamos olhar essa função aqui. Vamos ver onde é que ela está aqui. Measure distance. Beleza. A função trig pulse, ela apenas gera um pulso de 10 microsegundos no pino de trigger. Coloca ele em high por 10 microsegundos e volta a ser low. Como sabemos do sensor ultrassônico, se você já acompanha o canal já sabe, o sensor precisa desse pulso de 10 microsegundos para gerar aquele sinal ultrassônico de 40 kHz. Então geramos o trigger por 10 microsegundos e essa é a trig pulse. Aqui está de medida de distância. Temos uma variável local que vai receber o pulso.
Então veja que quando chamamos a Measure Distance, geramos um pulso de trigger, gerando os 40 kHz, eles refletem no obstáculo, voltam e fazemos os cálculos. Cliquei no Enter aqui sem querer. Ctrl Z, Ctrl S, apaguei ali a Trigger Pulse. Ok. Gerando o sinal ultrassônico, temos no eco uma resposta, então, em nível alto proporcional à distância. Só revisando brevemente isso. Então, Pulse recebe o comprimento, então, o tempo em microsegundos que eco fica em high. E aí estamos utilizando Pulse In, da IDE do Arduino. Aqui está o cálculo realizado, baseando-se na velocidade do som, de como chegar ao valor 58.82, que é o valor sugerido pelo fabricante do sensor, pois o pulso em microsegundos dividido por 58.82 dá a distância em centímetros. Então, pulse dividido por 58.82 é retornado pela função. Então, voltando lá no loop infinito, diz centímetros, em outras palavras, já recebe o valor em centímetros que o nosso sensor está lendo. Tudo isso abstraído nessa linha aqui no loop infinito, como vocês viram. E aí vem uma sacada interessante que você pode aproveitar para outros robôs, que poderíamos ter feito da seguinte forma. Chamada a função PID Control, compilado, gravado, microcontrolador, testado na prática, o robô com o PID, e depois controle on-off, compilado, gravado no microcontrolador e testado na prática, mas aí está a sacada da chave PON. Com ela, um simples bit, conseguimos definir o comportamento do robô em uma única compilação e gravação no mesmo código. Portanto, se digital read for verdadeiro, PON, então está em high, eu chamo PID control, minha função de PID, passando o parâmetro distância centímetros para ela. Else, se não, vou chamar on-off, control, passando o parâmetro de distância. Então, se não, teremos 0 aqui. Vamos utilizar um jumper na plaquinha do robô mesmo para colocar 0 em PON. Definimos como input pull up, portanto, nada ligado ao pino, ele por padrão está em high, portanto, por padrão é verdadeiro. Robot ahead move o robô para frente, apenas colocamos 0 nos pinos de direção para isso. E robot back move o robô para trás, colocando 1 nos pinos de direção. On-off control. Então, temos aqui a distância em centímetros. Vamos ligar o LED vermelho apenas para saber que está em on-off, então um indicador, e desligar o azul. E aqui é aquele teste simples que você já está acostumado em robôs. Se a medida for menor que 20, movemos o robô para trás e configuramos o PWM para o máximo. Então esse é o on-off mesmo, 255 PWM de 8 bits. Else, se não, a distância é igual ou superior a 20 centímetros, robot ahead, move o robô para frente, PWM máximo. Viram que é simples a função on-off, é essa aí mesmo, e é esse o comportamento que o robô vai ter. PID. Então aqui está uma explicação em texto, bem comentadinho no código, baixe e leia com atenção. Já explicamos o algoritmo PID, não vou entrar neste mérito nesta aula aqui. Acostume-se a procurar aqui no canal, tem a lupa de pesquisa na página inicial, digite PID, ou então na própria pesquisa do YouTube, digite PID WR Kits, e vai aparecer os nossos vídeos relacionados, se você quer entender um pouquinho melhor. Inclusive tem um controlador PI com amplificadores operacionais que já fizemos esses tempos, vale a pena conferir. A função é essa, tem variáveis locais aqui, uma que recebe o erro e as nossas constantes. Então veja que eu configurei da seguinte forma: Kp igual a 1, Ki igual a 0,02, então proporcional 1, integral 0,02 e derivativo 0. Já vamos ver os cálculos aí.
Então aqui armazeno o valor proporcional, armazeno o valor integral, armazeno o valor derivativo, armazeno o PID, que é a soma dos três. Bem simples. E aqui está o nosso set point, o valor ideal. Queremos que a distância ideal seja 20 centímetros. 20.0 foi colocado ali. E aqui uma variável last measure para armazenar a última medida. Como padrão, vamos desligar o LED vermelho e ligar o LED azul. Aí saberemos que LED azul é controle PID, LED vermelho é controle on-off. E aqui estão os cálculos, estes mesmos cálculos já foram utilizados em outras aulas de PID, inclusive com microcontroladores PIC aqui no canal. Então, os mesmos algoritmos. Calculamos o erro, então, o que medimos subtraído do valor de set point. O proporcional é multiplicar a constante Kp pelo erro. Então, estamos multiplicando por 1. O integral faz a soma, então acumula os erros ao longo do tempo. Então, aqueles erros infinitesimais são acumulados no integral para fazer essa compensação ao longo do tempo. E temos o derivativo, que aqui não estamos utilizando, talvez nesta aplicação e neste contexto não seja necessário o KD para um valor derivativo. Isso você pode avaliar com mais calma aí. E eu deixei de propósito um erro de semântica aqui no cálculo do valor derivativo. Se você ver as aulas passadas, ou se já viu sobre PID, vai lembrar da questão de que, para o valor derivativo, calcular a derivada, precisamos ter uma base de tempo ou de 1 segundo ou compensar aqui na equação. Então veja as aulas passadas e fica como exercício, até deixei comentado aqui para você corrigir esse erro de semântica. Atualizamos a última medida, isso para o valor derivativo é importante, esta linha aqui, e calculamos o PID somando proporcional, integral e derivativo. Se o PID for menor que 0, está aqui, o robô move-se para trás. E aí, com a função map praticamente é uma regra de 3 aqui na ideia do Arduino, eu normalizo o PID adaptando para o PWM de 8 bits. Então, esse range de 0 a menos 20, pois menor que 0 nós temos ali a distância de 20, então a distância 0 até a 20. Então, o PID em 0 é a distância em 20 centímetros. Distância aqui em 0 é o PID em menos 20, compreendeu? Por isso esse range de 0 a menos 20, e aqui 0 a 255, que é o 8 bits pro PWM. Se não o PID é maior que 0, então eu faço um map de 0 a 40, pois eu quero que o PID comece a atuar a partir de 60 centímetros. Então veja que temos que somar o set point a este valor aqui, neste caso, em distância 60 centímetros, o PID começa a atuar, e aí temos o range de 0 a 40 até atingir o 20, e então a normalização para o PWM de 8 bits. Ainda, se o PID for maior que 255, mantemos neste valor, isso após a normalização, porque queremos o quê? Sempre que a distância for superior aos 60, nós estamos com o PWM no máximo. Então o PID não estará atuando neste caso aí. Queremos que o robô vá para frente no máximo, pois não existe nenhum obstáculo próximo. É isso que estamos fazendo aqui. E é claro, Robot Ahead, para que ele se mova para frente. Após isso, Analog Write, PWM1 e PWM2 com o parâmetro PID para controlar a velocidade. Então, PID já estará normalizado para os 8 bits do PWM e assim que vai funcionar. Compreenderam? Então, a lógica do PID, após os cálculos todos, como você viu, é um pouquinho diferente essa questão para encontrar a distância ali, mas são cálculos de soma e subtração simples aqui, como demonstramos nos ranges adotados.
Então, analise o código, leia com atenção e fica também como exercício testar os mais diversos valores para KP e KI. Poste nos comentários aqui e corrigir o erro de semântica da constante derivativa. Fechou? Vamos para a prática agora. Venha comigo! Tá aqui o robô para você conferir, montadinho, utilizando um chassi padrão, duas rodas com caixas de redução, motores DC. Estamos utilizando uma bateria LiPo e temos aqui a ponte H, aqui a fonte de alimentação e aqui a placa principal, a placa do processador, o ATmega 328P, utilizado no Arduino Uno. Os nossos LEDs de indicação, sensor ultrassônico, e aqui é apenas o jumper para chavear entre o modo on-off e o modo com controle PID. Então improvisei um jumperzinho aqui com fios mesmo. No seu sistema você pode colocar aí uma chavezinha, por exemplo. Quando temos aqui o fio conectado, estamos colocando 0 em P-on, portanto o robô estará funcionando na configuração on-off, que é a configuração padrão. Ligando o sistema, o robô move-se para frente, distância inferior a 20 centímetros, ele volta para trás. Então vamos ver o comportamento dele. Eu vou utilizar a minha mão como um obstáculo para você observar como se comporta um sistema de on-off. Vamos ligar aqui. Ó. Ele fica indo para frente e para trás descontroladamente. Ele chega até a dar esses saltos aí por causa dos trancos. Você está vendo na placa ali o LED vermelho aceso. Ó. Então ele está medindo a distância, está se movendo para frente e para trás como esperado. Entretanto, tem essa questão do on-off, que faz o robô abruptamente ir para trás no PWM máximo e depois para frente também no PWM máximo. Não existe aquela suavização na curva de controle do robô. Agora eu vou remover o jumper aqui. Removendo o jumper, como configuramos a entrada P-on com pull-up interno, temos 1 em P-on e aí agora estamos com o algoritmo PID em ação. Aí o controle PID, como vimos, deixamos ele proporcional integral por enquanto, então é um comportamento com controlador PI. Eu vou ligar o robô e você vai ver a diferença no funcionamento agora. Tá aí, ó. O robô começa a se comportar de forma mais inteligente, digamos assim. Ele detecta o obstáculo, 20 centímetros, e aí ele começa a reduzir aos poucos. Ó. Existe aí um pequeno solavanco que você está vendo aí, mas isso é questão de ajustarmos as nossas constantes, KP, KI e KD. Podemos ver a diferença então do funcionamento com o PID, e é um PID básico para um robô móvel que você pode aplicar em diversas situações aí nos seus projetos de robótica. Vamos ver como ele se comporta indo em direção à parede agora. Mais um teste rápido aí. Então a questão do PID é que ele começa a atuar um pouco antes, como configuramos ali, um pouco antes dos 20 centímetros e não direto nos 20 centímetros. Isso ocasiona o comportamento que você está vendo aí. Olha, já vai parando aos poucos e ele parou antes dos 20 centímetros. Isso porque você está ouvindo um ruído, isso é o PWM pequeno ocorrendo, um PWM mínimo que não tem força suficiente para mover o robô para frente. Então por isso que ele para um pouquinho antes dos 20 centímetros. E essa questão também pode ser corrigida no software. Você pode aperfeiçoar o software para isso.
Se eu colocar a mão aqui, eu vou acelerar o robô. E aí ele para nessa questão. Conseguimos ouvir os relés chaveando bem nos 20 centímetros aqui de distância, o que comprova o funcionamento. Show de bola, galera! Vamos só fazer mais um teste rápido com a parede. Vamos ver o comportamento dele agora colocando o jumper. Então o robô em funcionamento on-off, indo em direção à parede. Vamos ver se ele não vai se chocar com a parede. Espero que não. Vamos ligar aqui. Aí. E aí, como o PWM é máximo, ele vai até os 20 centímetros de distância. Isso você pode também aperfeiçoar no algoritmo PID que estamos fornecendo para você. Sempre tudo para download na descrição do vídeo, é só clicar em mostrar mais. Acredito que ficou compreendida a lógica PID, comprovado o funcionamento. Dúvidas, comentários aqui embaixo, feedback de sempre, diga o que está achando de nossas videoaulas. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like para nos ajudar, inscreva-se no canal, marque o sininho se ainda não marcou para acompanhar todas as publicações. Aqui tem cursos, projetos, tutoriais e muito conhecimento para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu, audiência de sempre, ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima.